E aí pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje nós vamos falar sobre o conceito de Product Placement, que é uma das ferramentas da comunicação integrada de marketing. É um dos tipos, uma das formas de comunicação. Eu acredito que vocês já viram Product Placement em séries, novelas, filmes, até às vezes em algum programa como, por exemplo, Big Brother. Product Placement é quando, por exemplo, um ator ou uma atriz usa um determinado produto num filme. Então você está lá assistindo um filme, um cara vai lá, abre uma lata de Coca-Cola e toma aquela lata inteira. Ou então você está assistindo a novela e aparece alguém sacando um dinheiro no Itaú ou fazendo um pagamento de conta online. Enfim, muitas pessoas conhecem isso como merchandising, só que merchandising é uma outra coisa diferente que vocês vão ver lá na frente. Se vocês tiverem dúvidas, acessem o YouTube e cliquem em Product Placement. Esse material que vocês estão vendo aqui também está disponível no Moodle, em PDF, e no PDF, se vocês clicarem sobre essa imagem aqui do filme Debi Lloyd, vocês vão acessar um link que fala sobre isso. Existe um outro conceito, né, que chama ações cooperadas com o trade. Trade nada mais é do que mercado. Isso vem ganhando cada vez mais força, né, com o tempo, com o investimento de marcas, né, quando elas usam, por exemplo, a venda de um produto em cooperação com outro supermercado. Acho que vocês já viram, vocês vão no supermercado, compra 3, paga 2 de um determinado produto. Isso nada mais é do que uma ação cooperada entre o fabricante e o supermercado para poder fazer com que aquela empresa renda, né, venda mais e fature mais. Esse é um exemplo também de ação cooperada com o mercado, com o trade. Existe também o marketing digital, que é algo que nós vamos ver com um pouco mais de detalhe lá na frente. Existem várias ferramentas dentro do marketing digital, né? E a gente vai ver com mais detalhamento lá, não agora, tá? Mas o marketing digital também é uma forma bastante utilizada pelas empresas hoje em dia. Existem também eventos, e nesses eventos tem dois tipos diferentes que nós podemos classificar. O primeiro é o que a gente chama de orientação técnica, que é quando alguém vai num evento específico onde outras pessoas da mesma área vão estar, né? Um exemplo disso é o da AgriShow. A AgriShow é destinado principalmente para pessoas que estão ligadas a essa área de agronegócios, né? Então você vai lá, você tem certeza que você vai conseguir fornecedores para o seu produto, e quem expõe tem a certeza que vai encontrar pessoas que se interessam por esses produtos lá naquele evento específico. Um outro tipo de evento é para público em geral, que normalmente é utilizado para disseminação ou fixação de uma determinada marca. A Skol Beats durante muito tempo fez esse evento do Skol Beats, né? Claro, para gerar consumo dos produtos deles, mas também para divulgar a marca, ajudar a fortalecer a marca no mercado. E só um parênteses, para público em geral serve para todas as pessoas, né? Não é específico de uma área, enfim, como o caso da AgriShow. Merchandising, diferentemente daquilo que vocês viram agora há pouco, daquele exemplo de Product Placement, merchandising é uma ação de exposição ou experimentação de um determinado produto dentro do ponto de venda. Merchandising obrigatoriamente vai ocorrer dentro do ponto de venda. Então vamos imaginar o seguinte, vocês estão no supermercado, aí vocês viram um guichezinho lá do Café Melita e tem a tia fazendo café para você experimentar. Ou então vocês foram no supermercado aí de Novo Horizonte e viram uma tendazinha da Zílio Alimentos fazendo pipoca para todo mundo experimentar. Enfim, isso é merchandising. Tá? Esse é o exemplo clássico de merchandising. Folhetos e catálogos são outros exemplos que podem ser incluídos dentro das formas de comunicação do SIM, né? Normalmente eles são utilizados para informações técnicas. Então, por exemplo, eu vendo enxovais para bebê. Eu tenho um catálogo para fornecer para outros lojistas, né? Então eu sou fabricante, forneço o catálogo para o lojista
o lojista vai ver todas as informações técnicas do meu produto, se ele é 100% algodão, se ele é bordado, qual medida que ele é, entre outras informações. Os materiais impressos, eles são indicados principalmente para isso, ou para você fornecer uma informação técnica, ou então como apoio, por exemplo, de um evento. Você foi numa peça teatral e lá naquele folheto que você recebeu na entrada tem todos os detalhes, o nome dos atores, qual é o currículo deles, quais peças eles participaram, filmes, enfim. São informações detalhadas, mas que devem ser pontuais. Essa é a forma mais eficaz de se trabalhar com impressos. Hoje em dia eu costumo dizer para os meus clientes, quem faz só o impresso, espera que tenha retorno com ele, está perdendo tempo. Porque o impresso por si só ele, sem nenhum trabalho em cima, não vai dar resultado. Marketing de relacionamento também é uma outra forma de comunicação. É um processo contínuo de identificação e criação de valores aos clientes. Então você vai lá, identifica exatamente o que ele está buscando e passa a oferecer ferramentas de relacionamento para que ele continue sempre, ou se não comprando, pelo menos se relacionando com você para poder ter uma relação de confiança, para ele saber que pode contar contigo, enfim, né? Então, o marketing de relacionamento é muito eficaz. Hoje em dia, vale muito mais a pena estabelecer um relacionamento com o cliente do que simplesmente focar em conseguir novos clientes. Esse não é o caminho, a gente já falou sobre isso no último semestre. Advertainment é a fusão de duas palavras, advertising e entertainment, que quer dizer o seguinte: você está assistindo um programa jornalístico, como era o CQC há algum tempo atrás, não sei se vocês se lembram. O CQC, você assistia o CQC e do nada aparecia um comercial divertido, descolado, que nem parecia que era um anúncio de verdade. Ele estava inserido no contexto do programa, mas ele não tinha característica de publicidade como a gente vê nos comerciais de TV. Não era essa característica. E eu identifico como profissional de publicidade que isso seja uma tendência, porque cada vez mais nós vamos ser bombardeados por informações, né, e publicidade. A gente sabe, a gente está ali assistindo o YouTube, não dá os 5 segundos, a gente já está querendo pular o anúncio. Então a gente está sendo bombardeado por anúncios. A tendência é que a publicidade tenha que migrar para esse tipo de estratégia, porque senão não vai dar certo, as pessoas não vão ter a sua marca em destaque. Depois vocês procuram lá, CQC, anúncio, vocês vão ver esse exemplo. Também tem um link no PDF que eu deixei no Moodle, tá? Marketing viral. Esses 2 exemplos aqui que eu deixei, 3 exemplos, são muito interessantes. Eu acho que eu já falei para vocês de um exemplo de marketing viral, além desses 3 exemplos aqui. Recentemente, há mais ou menos uns 5 ou 6 anos atrás, o Chiquinho Scarpa, aquele bom vivant que todo mundo conhece, abriu um buraco no quintal da mansão dele e enterrou uma limusine que custava milhares de reais. Todo mundo ficou espantado. Que absurdo que o cara está fazendo isso. Aí ele chamou todo mundo para anunciar que aquela limusine dele ele ia enterrar, porque eu não lembro exatamente qual foi o justificativo que ele usou, mas ele disse que ele não servia mais para ele, que ele não queria mais aquilo, enfim. Passaram-se 2 dias, lançaram uma campanha para doação de órgãos. E essa campanha, quem era o garoto propaganda? O Chiquinho Scarpa. O tema da campanha era o seguinte: vocês se preocupam com isso que eu enterrei, com o meu carro, mas e as pessoas que podem doar órgãos e estão sendo enterradas com seus órgãos que podiam ser úteis para outras pessoas? Então, aquela ideia de enterrar a limusine chamou muita atenção da mídia e das pessoas. E isso viralizou. Fez com que muitas pessoas compartilhassem aquelas informações, compartilhassem aquela notícia. E só depois dessa indignação coletiva é que se deu feedback para falar: você está se indignando com isso, mas e os seus órgãos quando você morrer, se você puder doar? Enfim, o marketing viral é mais ou menos isso.
ele gera a atenção das pessoas, gera muito compartilhamento, mas não necessariamente ele é revelado na hora. No material do Moodle também tem esses exemplos aqui para vocês acessarem, tá? Buzz Marketing. O Buzz Marketing nada mais é do que aquele velho e conhecido boca a boca. Quem nunca ouviu falar do boca a boca? Boca a boca, muita gente fala que é a forma mais eficaz de publicidade. Não deixa de ser. Eu nem consideraria isso publicidade, né? Mas uma forma de disseminar uma marca positivamente ou negativamente através da experiência que o consumidor teve com aquilo, né? Mas assim, o que é importante que vocês saibam? É que as empresas precisam trabalhar de forma coerente para que os seus clientes... Desculpa, gente, caiu o microfone aqui. Para que seus clientes consigam falar positivamente daquela marca, para que ela seja bem vista no mercado. Tá? Aqui tem a modalidade, a característica e o meio para determinados estilos, né? Para determinadas formas de comunicação. Aqui a gente tem as modalidades propaganda, relações públicas, promoção de vendas, marketing direto e venda pessoal. E a principal característica de cada uma delas e os meios de divulgação utilizados para cada uma delas. Por exemplo, a propaganda, ela tem como principal característica criar uma imagem e definir um posicionamento para os seus clientes. E tem como meio de divulgação a mídia tradicional, por exemplo, TV, rádio, jornais, enfim. As relações públicas, ela tem como principal característica fixar uma imagem na sociedade, por exemplo, de uma empresa responsável socialmente ou ambientalmente, enfim. E também é utilizada principalmente na mídia tradicional. Dentro da promoção de vendas, a principal característica é estimular as vendas e também é utilizada como principal meio a mídia tradicional. O marketing direto, ele tem como característica o contato personalizado, falar aquilo que cada um dos seus clientes ou dos seus receptores de comunicação querem ouvir. E o principal meio de divulgação é correio, internet, telefone, enfim. E a modalidade venda pessoal tem como principal característica a mensagem personalizada, interativa e modulada, que tem como principal meio de divulgação o contato pessoal, o tete-a-tete. Product Placement tem como principal característica inserção em TVs e filmes e, óbvio, os meios de divulgação, televisão e filme. Trade Marketing, como principal característica, campanha com varejistas, ou seja, supermercados ou outros tipos de revendedores, e tem como meio de divulgação tabloides e encartes impressos. Aqueles jornaizinhos que vocês já estão acostumados a ver de supermercados. O marketing digital tem como principal característica flexibilidade, rapidez e um custo mais baixo se comparado a outros, por exemplo, como TV. Por que flexibilidade e rapidez? Porque você consegue adaptar uma mídia de uma hora para outra, né? Você consegue fazer isso de uma forma muito mais rápida do que se for na TV. Enfim, e o meio de divulgação, óbvio, é a internet. Eventos tem como principal característica contato com um público específico ou aquele público geral que a gente viu dos Call Beats. Principal meio de divulgação, feira, congresso, show, enfim. Merchandising tem como principal característica exposição de um determinado produto. E o meio de divulgação é o próprio ponto de venda, onde o produto está sendo vendido. Por fim, a modalidade folhetos e catálogos tem como principal característica complemento de informações. É aquilo que eu disse para vocês, usar ele por si só como publicidade do produto é um erro, ele pode ser complementar. E tem como meio de divulgação materiais impressos, pode ser usado em vídeos, em internet, em algum tipo de animação. Não necessariamente ele foi feito na gráfica. Marketing de relacionamento tem como principal característica contato com clientes ativos. Isso pode ser feito através de correio, internet, telefone, enfim. A origem dos recursos financeiros. As empresas que trabalham em publicidade normalmente definem uma verba para trabalhar com aquela publicidade dentro de um ano, por exemplo. Né? E como que as empresas definem isso? Cada uma de uma forma diferente. As grandes empresas
definem uma porcentagem referente ao faturamento líquido do ano anterior. Então, por exemplo, a Coca-Cola faturou R$ 1 bilhão em 2019. E ela fala que, teoricamente, ela fala que ela vai usar 5% do seu faturamento de 2019 para a publicidade de 2020, ou seja, ela vai investir 50 milhões de reais em publicidade. Então, cada empresa define isso de uma forma diferente. Quais são os métodos possíveis, os recursos possíveis? Aquele exemplo das porcentagens de venda, que eu dei o exemplo agora há pouco para vocês. Método com paridade de concorrência, então, ou seja, foi ótimo. Então, assim, a empresa minha concorrente investe 100 milhões de reais, eu também vou investir 100 milhões de reais, independente de quanto eu faturo. Método de objetivos e tarefas, então eu tenho, pode ser esse outro modelo, né? Então eu tenho um objetivo para ser alcançado e uma tarefa para fazer. Eu alcancei o faturamento que eu quis dentro daquela meta, dentro daquele objetivo definido, então beleza, eu posso executar, eu posso captar a fonte de recurso daquela meta alcançada para investir em publicidade. Nesse contexto, para que servem as agências de publicidade? As agências de publicidade, elas são mediadoras de negócios. Então, muitas vezes a agência de publicidade ela não faz simplesmente a arte, né, bonitinha para colocar na TV ou no impresso ou fazer um roteiro para rádio. A agência de publicidade muitas vezes está ali para fazer a mediação entre os veículos de comunicação. Toda vez que uma agência faz uma mediação, ela tem direito a uma porcentagem de comissão garantida por lei. Então, eu faço uma mediação entre a Zílio Alimentos e a TV Tem, que é a Rede Globo. Eles vão investir 10 mil reais dentro de um mês. A agência de publicidade tem direito a 2 mil reais desse valor investido. Então, é mais ou menos isso que acontece. Para fornecedores. Então, por exemplo, eu vou mediar um impresso com a gráfica. A gráfica tem obrigação de me passar até 15% de comissão sobre aquela negociação feita. Enfim, a agência de publicidade tem essa característica. Também de planejar e de se preocupar tecnicamente com tudo que é feito, óbvio. Quais as mídias vocês devem escolher para a empresa de vocês? Depende de uma série de fatores. Eu sei, essa pergunta sempre surge todos os anos quando eu dou essa aula. Qual mídia que eu escolho para a minha empresa, professor? Gente, não tem fórmula pronta. Depende do negócio, depende da característica e depende principalmente do quanto que aquela empresa está disposta a investir. Esse exemplo que eu mostrei para vocês aqui foi um catálogo que nós criamos em 2007 para uma empresa de Itaquaquecetuba, em São Paulo, na época que eu trabalhava em agência. E esse cliente não tinha muito dinheiro para investir. Ele quis fazer um catálogo técnico para entrar em algumas lojas especializadas em enxovais diversos, de um modo geral. Pois bem, esse cliente ele não tinha muita grana e ele desenvolveu uma ideia. Ele criou um produto que a roupa de cama combinava com um pijama. E ele era destinado principalmente a jovens, a casais jovens de 25 a 30 anos aproximadamente. Então ele foi lá, desenvolveu esse produto e passou o briefing para a gente. O que a gente fez? A gente criou um catálogo todo cheio de ilustrações que se relacionava diretamente com aquele perfil de público. A ideia era chamar a atenção das pessoas para um projeto que era totalmente diferenciado e que não existia naquele mercado específico. Enfim, o produto acabou tendo muito sucesso naquela região de São Paulo e, inclusive, nós fomos premiados no desenvolvimento desse catálogo em 2008, no ano seguinte, numa premiação que ocorreu em Ribeirão, para os melhores trabalhos publicitários daquele ano. Bom, quais são as melhores ações a serem desenvolvidas, né, para cada empresa? É relativo, é o que a gente falou, né?
Mas assim, algumas características. Empresas que vendem para o consumidor final normalmente gastam mais com propaganda do que outras empresas que vendem para outras empresas. Ou de empresas que fazem vendas para distribuidores, enfim. Então, quanto mais gente eu tenho que falar, maior o custo eu vou ter, né? Essa é a característica, é a lógica. Então, a propaganda com empresas organizacionais, nesse tipo de propaganda, você apresenta a empresa, os produtos, né? Ela costuma ser mais econômica, ela costuma ter materiais informativos, ela lembra o cliente de como utilizar um determinado produto. As vendas pessoais em empresas de bens de consumo, normalmente ocorre um aumento do estoque no varejo, eles trabalham o desenvolvimento do entusiasmo, a venda missionária, que é aquela de porta a porta, enfim. Estágios de disposição do comprador. É importante avaliar isso para poder entender quais são as ferramentas de comunicação mais eficazes, né? Quando o cliente está tomando consciência de um determinado produto que ele ainda não conhece, as melhores ferramentas para serem utilizadas são propaganda e relações públicas. A propaganda para tornar o produto conhecido e o trabalho de relações públicas para que alguma outra mídia que não seja paga fale bem do seu produto. Na fase de compreensão, quando as pessoas já conhecem aquele produto, só que ainda o produto não vende tanto, a propaganda é mais eficaz, assim como as vendas pessoais. No momento de convicção, que o consumidor sabe que aquele produto é bom, as vendas pessoais continuam sendo a melhor alternativa. Na hora dele recomprar aquele produto, dele comprar e voltar a comprar aquele produto, a promoção de vendas e as vendas pessoais são as melhores alternativas. Aqui a gente tem algumas estratégias, né, que podem ser usadas, desde a fase de introdução de um determinado produto no mercado, até o crescimento, a maturidade e o declínio. Então percebam, na introdução a gente tem propaganda, relações públicas e eventos como melhores formas de expor o produto. No crescimento, depois de haver todas essas coisas, o boca a boca, se o trabalho anterior foi bem feito, o boca a boca vai ajudar a fazer com que o produto venda, né? Na época de maturidade, a propaganda, a venda pessoal e os eventos são muito importantes para manter a saúde da empresa e daquele produto específico. E o declínio pode ocorrer em qualquer mercado. Quando há o declínio, a melhor alternativa é fazer promoção de vendas. É promover o produto talvez com desconto ou de uma forma mais agressiva que nunca foi trabalhada. E como a gente deve mensurar os resultados de uma campanha para saber se ela deu resultado ou não? A melhor forma sempre vai ser pesquisa. É a gente saber, por exemplo, quantos reconhecem ou lembram da mensagem daquela campanha depois que encerrou a campanha. Quais os detalhes que vêm à mente do consumidor quando se fala de um determinado produto ou serviço? Quantas vezes eles viram aquela propaganda? Se as atitudes dos consumidores mudaram depois do lançamento daquele produto, daquela campanha? Quantas pessoas compraram um determinado produto? Enfim, é muito importante que as pessoas fiquem atentas, que as empresas fiquem atentas a isso para medir a eficácia de uma campanha ou lançamento de um produto. É preciso haver coordenação dos meios, entre os meios offline e online, por exemplo, aqueles que foram feitos na internet ou fora dela. Tá? É importante que haja uma coordenação, é importante que não haja a comunicação em um único meio. Tá? Isso é fundamental para que ações, principalmente de lançamento de produtos, sejam mais eficazes, né? Canais pessoais de comunicação com não pessoais devem ser combinados. Enfim, é importante sempre captar informações, organizar informações, ter dados em mãos para conseguir eficácia dentro de um projeto de comunicação. Como gerar valor para uma marca, né? Enfim, depende do problema da empresa, depende do tipo de vínculo que se tem com uma empresa. Eu não vou abordar isso na prova, não vou exigir isso de vocês,
Eu acho que seria melhor se nós pudéssemos discutir isso pessoalmente. Então, não se prendam a esse slide, tá? Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês fiquem bem, em paz. Na próxima aula a gente vai ter uma atividade, tá bom? Então fiquem atentos a isso. Estou à disposição de todos que tiverem dúvidas. Um beijo e um abraço.